O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 163, lembrando que nós estamos na segunda parte do Catecismo a respeito da celebração do mistério cristão, na segunda sessão a respeito dos 7 sacramentos, lendo sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã. Hoje nós leremos do número 1267 ao 1274. Incorporados à Igreja, Corpo de Cristo. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. O batismo incorpora a Igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das etnias e dos sexos. Fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Pelo batismo, participam do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. Sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Feito membro da Igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. É, portanto, chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da Igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da Igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Assim como o batismo é fonte de responsabilidade e de deveres, o batizado também goza de direitos dentro da Igreja: receber os sacramentos, ser alimentado com a palavra de Deus, ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da Igreja. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela Igreja receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. O vínculo sacramental da unidade dos cristãos. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O batismo constitui, pois, o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Um sinal indelével. Incorporados em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com o sinal espiritual indelével, caráter, de sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. Incorporados à Igreja pelo batismo, os fiéis receberam o caráter sacramental que os consagra para o culto religioso cristão.
O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus em uma participação viva na sagrada liturgia da Igreja e a exercerem seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. O selo do Senhor, Dominicus Carater, é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, isto é, que tiver permanecido fiel às exigências de seu batismo, poderá caminhar marcado pelo sinal da fé, com a fé de seu batismo, à espera da visão feliz de Deus, consumação da fé e na esperança da ressurreição. Concluiremos hoje o ciclo de catequeses sobre o batismo, catequeses proferidas pelo Papa Francisco. A de hoje foi proferida em 16 de maio de 2018. Os efeitos espirituais deste sacramento, invisíveis aos olhos, mas ativos no coração de quem se tornou criatura nova, são explicados pela entrega da veste branca e da vela acesa. Depois do banho de regeneração, capaz de recriar o homem segundo Deus na verdadeira santidade, pareceu natural desde os primeiros séculos revestir os recém-batizados com uma veste nova, cândida, à semelhança do esplendor da vida obtida em Cristo e no Espírito Santo. A veste branca expressa simbolicamente o que aconteceu no sacramento e anuncia a condição dos transfigurados na glória divina. Paulo recorda o que significa revestir-se de Cristo, explicando quais são as virtudes que os batizados devem cultivar. Escolhidos por Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de ternura, de bondade, de humildade, de mansidão, de magnanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos reciprocamente. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade que as une todas de modo perfeito. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Também a entrega ritual da chama acendida no círio pascal recorda o efeito do batismo. Recebei a luz de Cristo, diz o sacerdote. Estas palavras recordam que não somos nós a luz, mas a luz é Jesus Cristo, o qual, ressuscitando dos mortos, venceu as trevas do mal. Nós somos chamados a receber o seu esplendor. Assim como a chama do círio pascal acende cada uma das velas, também a caridade do Senhor ressuscitado inflama os corações dos batizados, colmando-os, cumulando de luz e calor. E por isso, desde os primeiros séculos, o batismo chamava-se também iluminação, e aquele que era batizado dizia-se que estava iluminado. Com efeito, é esta a vocação cristã, caminhar sempre como filhos da luz, perseverando na fé. Se se tratar de crianças, é tarefa dos pais, juntamente com os padrinhos e as madrinhas, ter o cuidado de alimentar a chama da graça batismal nas suas crianças, ajudando-as a perseverar na fé. A educação cristã é um direito das crianças. Ela tende a guiá-las gradualmente para o conhecimento do desígnio de Deus em Cristo. Assim poderão ratificar pessoalmente a fé na qual foram batizadas. A presença viva de Cristo, que deve ser preservada, defendida e incrementada em nós, é lâmpada que ilumina os nossos passos, luz que orienta as nossas opções, chama que aquece os corações no caminho rumo ao Senhor, tornando-nos capazes de ajudar quem percorre o caminho conosco, até a comunhão inseparável com Ele. Naquele dia, diz ainda o Apocalipse, não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. No capítulo 22, versículo 5. A celebração do batismo conclui-se com a recitação do Pai Nosso, própria da comunidade dos filhos de Deus. Com efeito, as crianças renascidas no batismo receberão a plenitude do dom do Espírito na confirmação,
e participarão na Eucaristia, aprendendo o que significa dirigir-se a Deus, chamando-lhe Pai. Conclusão destas catequeses sobre o batismo, o Papa convida a cada um, segundo a expressão da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, dizendo: deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade, deixa que tudo esteja aberto a Deus e para isso opta por Ele, escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!